Você já se sentiu frustrado tentando aprender inglês? Talvez você esteja cometendo alguns erros comuns que muita gente comete sem nem perceber, e isso está te impedindo de evoluir e ficar fluente. No vídeo de hoje, eu vou falar dos 5 maiores erros que as pessoas cometem ao tentar aprender inglês e como evitar cometer esses erros. Vamos lá? O primeiro erro é não praticar inglês o suficiente. Pode parecer simples, né? Até meio óbvio, mas muita gente nem sabe que isso é muito importante. Uma das coisas que você tem que entender é que praticar inglês é diferente de estudar inglês. Aprender a falar e entender inglês é uma habilidade, não é conhecimento. Então você não precisa necessariamente estudar inglês para ficar fluente. Para pensar, você aprendeu português antes ou depois de aprender o que é um verbo, o que é um advérbio, um adjetivo, uma oração subordinada? Imagina o seguinte: se você quiser aprender a andar de bicicleta, que é uma habilidade, você vai ler um manual sobre como andar de bicicleta, ou você vai colocar suas rodinhas e praticar até conseguir? Pois é assim que a gente adquire habilidade, praticando e não estudando. Eu não estou dizendo que estudar não seja importante, mas estudar inglês nesse caso seria mais para você entender as regras, entender a estrutura. É algo mais secundário, a não ser que você tenha que fazer uma prova, que tenha que fazer um exame de proficiência. Nesse caso, estudar é bem importante sim. E aí vem o maior erro de quem está aprendendo inglês: as pessoas não praticam o suficiente. Na verdade, elas vão para a aula ou estudam sozinhas e param por aí. Não levam o inglês para a prática, seja assistindo filme, lendo conteúdo em inglês, escrevendo em inglês. Isso é muito importante para você desenvolver uma familiaridade e entender melhor como o idioma funciona. Se você não lê, não escreve, não fala e não ouve inglês, não adianta, você não vai aprender. Tá, mas como é que a gente faz para corrigir esse erro? Bom, o que você pode fazer é incorporar a prática de inglês no seu dia a dia. Seja com filme, música, livro, revista em quadrinho, qualquer coisa, desde que seja em inglês, é isso que vai fazer com que você chegue mais perto da fluência. O segundo erro é estudar sem um plano. Imagina o seguinte, que você vai viajar, mas não está levando um mapa e nem está usando o GPS. Você provavelmente vai ter muita dificuldade, talvez nem chegue no seu destino. E se chegar, você vai dar várias voltas, vai se perder e vai ser uma confusão, né? A mesma coisa é estudar sem um plano de estudos. Eu sei. Eu falei que o importante é praticar e que estudar é secundário, né? Mas um plano de estudo não necessariamente envolve só estudar. É importante você estabelecer uma rotina, estabelecer objetivos, e aí você consegue acompanhar o seu desenvolvimento, a sua evolução, traçar objetivos claros para você saber aonde você quer chegar, consegue identificar o que é mais difícil para você, suas fraquezas e os seus pontos fortes, aonde você tem facilidade e onde você tem dificuldade. Um plano de estudo vai te ajudar a entender melhor o que você precisa fazer, quando você precisa fazer, e diminui um pouco dessa ansiedade de não saber para onde ir, o que fazer, e isso vai te ajudar a evoluir e entender o seu progresso dentro da língua. O erro número 3 é evitar conteúdo nativo. Lembra que eu falei da prática, que seria o erro número 1, não praticar o suficiente? Você vai praticar com o quê? Você vai usar filmes, séries e livros feitos de nativos para nativos, ou seja, de falantes da língua inglesa para falantes da língua inglesa. Dessa forma, você vai se acostumar com a língua natural, você vai se acostumar com como as pessoas realmente falam, o vocabulário que elas usam no dia a dia. E é isso que é importante. Você praticar com conteúdo nativo vai te ajudar a entender as gírias, a forma de falar, a forma de se comunicar, a pronúncia real. Alguns alunos viajam para o exterior e não entendem nada, porque eles passam o tempo todo estudando e praticando com conteúdo feito para alunos de inglês, que é um pouco mais robótico, artificial e não é necessariamente como as pessoas falam de verdade. Então, se você não quiser passar por esse problema, que é chegar no exterior, chegar numa entrevista ou participar de alguma interação em inglês
e não entender o que as pessoas estão falando ou falar de maneira que não soe nem um pouco natural, você tem que se acostumar a praticar com conteúdo nativo. Dessa forma, você vai conseguir absorver a língua como ela realmente é. O erro número 4 é traduzir ao invés de pensar em inglês. Sabe aquela ideia de que, eu tenho que pensar a frase em português, passar por inglês, aí eu falo, aí a pessoa fala inglês, eu passo pro português, aí tento entender, aí eu penso em português. Tá vendo que confusão? Por isso que não funciona. Traduzir é a pior maneira de você aprender inglês. E a pior maneira de você tentar se comunicar. Primeiro, inglês é totalmente diferente de português. Tanto a estrutura, vocabulário, expressões, tem várias coisas que você não vai conseguir traduzir do inglês para o português e do português para o inglês. Mas e aí, como que faz para parar de traduzir? Lembra que eu falei sobre praticar e praticar com conteúdo nativo? É isso que vai fazer com que você consiga pensar em inglês, consiga entender inglês de maneira mais intuitiva. Para pensar, você não falava língua nenhuma antes de aprender português. Você não traduzia da língua dos bebês para português. Como que você conseguiu aprender sem traduzir e sem ir para a escola, sem estudar, sem entender gramática? Algumas pessoas, infelizmente, não têm nem a oportunidade de ir para a escola, de aprender, de se alfabetizar, e mesmo assim conseguem falar e entender o idioma. Como que isso acontece? É muito simples. A gente ouve o idioma, o português no caso, com tanta frequência, em tantas situações, que a gente absorve aquilo e a gente consegue utilizar aquela língua sem nem entender muito bem as estruturas, de maneira intuitiva, de maneira instintiva. Ou seja, a gente pensa em português. E se você quiser pensar em inglês, você vai ter que fazer uma imersão parecida. Se você tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, é ótimo, porque você está ali rodeado do idioma, ouvindo, falando, lendo, escrevendo o tempo inteiro. Mas isso não é necessário. Dá para fazer isso aqui no Brasil, fazendo aquelas coisas que eu falei anteriormente, que é praticar com muita frequência e usar conteúdo nativo. Dessa forma, você vai conseguir desenvolver essa habilidade de pensar em inglês, de entender a estrutura e conseguir falar sem precisar ficar traduzindo tudo na cabeça antes de dizer o que você quer dizer e sem precisar ficar traduzindo o que as pessoas estão falando com você, porque acredite, é um desafio e tanto. O erro número 5 é focar apenas em gramática. E ele é um erro um pouco óbvio, porque como eu falei anteriormente, para você entender inglês e falar inglês com facilidade, você precisa praticar em vez de estudar. E quando a gente foca na gramática, o que a gente está fazendo? A gente está estudando, a gente está tentando memorizar, a gente está tentando entender a estrutura. Eu não estou dizendo que a gramática não é importante, mas ela é secundária. Ela vai te ajudar a chegar onde você quer. Para pensar. Em português, sejamos bem sinceros. Quantas pessoas você conhece que entendem totalmente, com facilidade, as regras gramaticais da língua portuguesa? A regra da vírgula, da crase, os diferentes porquês, a diferença entre mais e mais. Pois é, muita gente erra isso. Então imagina, em inglês isso também acontece. Mais uma vez, não foque em gramática, foque em entender a língua. É isso que vai te ajudar a ficar fluente. E agora eu vou falar de um erro bônus, que é ter medo de errar. Você não precisa ter medo de errar. Errar faz parte do processo de aprendizado. Aqui no Brasil a gente tem essa mania muito feia de julgar o sotaque de quem fala inglês, de julgar a pronúncia, de apontar e criticar quem fala errado. Isso é ridículo. É justamente esse julgamento e essa pressão de ter que falar perfeitamente que acaba impedindo e criando essa barreira para as pessoas aprenderem a falar inglês. Nativos erram inglês o tempo inteiro. Do mesmo jeito que a gente conhece pessoas que cometem erros de português. E no final das contas, vamos ser sinceros, ninguém se importa, não faz tanta diferença assim. Principalmente você que já é um estrangeiro falando a língua, falando inglês, isso já é uma coisa incrível, isso já é uma conquista imensa. Se você quiser aprender, se você quiser realmente falar inglês com fluência, você tem que aceitar que errar faz parte. Abrace o erro. Ninguém chega lá, ninguém alcança a fluência sem errar. Então esses foram os 5 erros e um erro bônus que impedem as pessoas de falar inglês. Eu tenho certeza que agora vocês vão conseguir utilizar essas informações para melhorar
a sua rotina de estudos e conseguir alcançar fluência em inglês. Por hoje é só e eu vejo vocês no próximo vídeo.